Então, na aula de hoje, a gente vai finalizar a parte de buscas, tá? Em espaços de estados finitos, ou seja, onde a gente tem uma série de possibilidades bem definidas ou finitas para tentar procurar uma solução nesse espaço de busca. Tá? Só que hoje a gente vai considerar um problema um pouco diferente daquilo que a gente vinha tratando. Tá? Quando a gente viu lá busca não informada, busca informada, a gente estava assumindo que a gente tinha um estado inicial e que a gente queria alcançar ou descobrir qual que era o caminho até o estado objetivo. Tá? E nesse caminho que o nosso agente, vamos assim dizer, ia procurando a solução, não tinha ninguém impedindo ele de fazer determinadas escolhas. Ele podia gerar os estados sucessores e escolher como ele bem quisesse qualquer um desses estados sucessores. Tá? Porém, quando a gente está lidando com alguns determinados problemas que a gente também pode resolver por meio de busca, tá? Há a possibilidade de, quando eu tenho um agente querendo encontrar a solução, eu tenho um outro agente querendo impedir que eu encontre essa solução ou a melhor solução possível, que é o que visa os algoritmos de busca, em geral. Tá? Nesse caso, tá, a gente pode considerar que a gente teria um outro ou outros agentes, né, que iriam impedir a gente de encontrar essa solução. Mas quais seriam esses problemas? Pô, o GPS lá... Quem que seria o meu adversário no GPS? Quem que seria o meu adversário no Edpose? De fato, esses problemas que a gente viu até o momento, não tinha nenhum tipo de adversário, tá? Porém, se a gente considerar alguns outros problemas, tá? Como jogos que eles caracterizam bem esse problema de busca com adversários, tá? Então, num jogo de xadrez, num jogo de dama, num jogo de baralho, enfim, a gente... vai ter alguém tentando impedir com que a gente ganhe o jogo. Então, por exemplo, se eu estou jogando xadrez contra o computador, o xadrez ele vai tentar impedir com que eu alcance o meu objetivo. Então, enquanto eu tentando achar uma solução, o computador ele vai tentar também achar a melhor solução para ele, que é me derrotar. Tá? Só que na hora que o computador está fazendo as continhas, os cálculos dele para tentar achar a solução, ele tem que considerar que eu, jogador, vou tentar fazer o máximo para fazer com que ele não chegue na solução. Tá? Então, dado as possibilidades de movimento ou de caminhos que ele pode escolher numa árvore de busca, a gente vai ver que ela é muito parecida com o jogo, tá? Com as árvores de busca que a gente viu anteriormente, na hora do computador selecionar uma ação, ele vai selecionar a ação assumindo que ele vai ter um adversário, que esse adversário, no caso eu, sou muito inteligente, que eu vou tentar fazer os melhores movimentos ou as melhores ações para fazer com que ele não atinja o objetivo dele, que é me derrotar, ok? Então agora a gente vai estudar esses problemas aí que a gente chama de busca com adversários, né? No sentido de que a gente está esperando que a gente vai ter um adversário no problema e que esse adversário vai tentar impedir com que alcance a minha solução, tá? Não vai mudar tanta coisa assim do que a gente viu, a gente vai ter lá o nosso nozinho de estados, que vai conter uma série de informações, a gente vai gerar uma árvore de estados, tá? E vai ter alguns aspectos diferentes que vão mudar nesse problema, tá? Aqui eu coloquei só uma introdução, né? Que os jogos em geral eles são bastante atrativos para o IA, se a gente lembrar desde 1940 e tantos lá, 44, na década de 40, em geral 40 e 50, naquela aula de histórico de IA, a gente vê bastante propostas aí de máquina que aprende a jogar xadrez, o próprio algoritmo Minimax que a gente vai ver na aula de hoje foi proposto em 44, enfim, houve-se uma série de estudos desde os primórdios lá, em desenvolver IA para jogar jogos. Uma que é bastante atrativo, né? Pô, a hora que você vê o Deep Blue ganhando de uma pessoa, a hora que você vê lá o computador do Google, lá, o AlphaGo, ganhando no Go, que é um jogo extremamente complexo, isso demonstra ou dá sinal de inteligência, certo? Pô, tem um computador que está derrotando um humano em uma tarefa, em um jogo que, em geral, é bastante complexo. Tá? Mesmo se não for um jogo complexo, a hora que ele derrota o humano, você fala, pô, essa máquina aí é inteligente, está conseguindo ter um desempenho melhor do que um humano. Então, lembrando das nossas avaliações de IA, né? Então, se eu tenho algo que tem um desempenho parecido ou melhor que no humano, a gente pode assumir que aquilo ali
é inteligente, tá? E basicamente, né, se a gente for considerar a maneira de jogar, né, como que em geral a gente deveria jogar, né, tanto se for cartas, se for jogo de tabuleiro, etc., você vai analisar quais seriam ali as melhores possibilidades. Então você está no xadrez, pô, quais possibilidades eu tenho de movimentar a peça? Tem N possibilidades. Tá? E aí você vai analisar quais dessas possibilidades seriam as melhores. E como que você, em geral, avalia as melhores, né? Aquelas possibilidades que irão te levar ao sucesso do jogo, que é basicamente vai te fazer comer peças importantes, vai te colocar numa situação em que você evita o ataque do adversário e você consegue atacar, enfim, que você acha que você vai fazer uma bomboa e com isso vai conseguir derrotar o adversário, tá? Então em geral é isso, né? A gente considera as possibilidades e analisa qual que é a melhor das possibilidades, tá? Escolhe uma dessas possibilidades. Então até aí, se a gente fazer analogia com aquilo que a gente vinha aprendendo até o momento, tá? Que seria ter um estado, gera os estados sucessores, né? E a partir desses estados sucessores eu tenho que fazer alguma escolha, tá? Seja ele pelos filhos direto, seja ele por um caminho mais comprido da minha árvore, seja aqueles que tenham o maior chance de sucesso, enfim, mas de qualquer forma eu estou gerando estados, analisando todos aqueles estados que eu gerei e tomar uma escolha de caminho com base naquele estado. Então, até aí é bastante parecido com o que a gente viu até o momento. Tá? Então, como eu falei, alguns detalhezinhos, né, é que vão mudar, no caso aí da busca em profundidade, busca em largura, buscas não informadas, né, e buscas informadas, para a busca com adversários. Tá? Então, no problema aqui da busca com adversários, a gente também tem um estado inicial, assim como a gente tinha na outra busca. Tá? Aqui eu tenho um item a mais. Tá? Eu tenho o jogador. Tá? Então a gente vai ver que na hora que a gente está fazendo buscas, a gente tem que considerar os jogadores no meio da busca, porque de acordo com o jogador, uma ação diferente ela pode ser tomada. Tá? Vai ter um jogador que vai tentar maximizar o ganho dele, enquanto o outro jogador vai tentar minimizar o ganho do primeiro jogador. Tá? A gente também tem as ações, tá? Assim como a gente tinha nas outras buscas. Tá? A gente tem esse resultado que ele chama de resultado, que lá a gente chamava de modelo de transição, né? Em que, dado um estado A e dado uma ação sobre um estado A, tá? Ele vai retornar o estado resultante do movimento. Ok? Então, quais são as minhas possíveis ações? Eu posso mover a peça para a esquerda, para a direita ou para cima, por exemplo. Vamos supor que a gente tenha o rei, né? E aí eu vou escolher uma dessas ações e na hora que eu pego o meu estado atual e aplico essas ações, isso vai me retornar o estado resultante. Então é isso que esse resultado SA quer dizer. Tá? A gente também vai ter o teste terminal, que vai ser necessário para a nossa árvore de estados. Antigamente esse teste terminal era o estado objetivo, né? Qual que é quando eu atinjo lá o estado resultante do sucesso da minha busca. Então, no caso do GPS, a cidade que eu quero chegar, no caso do H-Puzzle, meu tabuleirinho arrumado. Tá? Aqui a gente também vai ter um teste terminal para saber se um determinado estado que eu gerei após uma ação em um determinado estado, ele é o estado objetivo. Tá? No caso de jogos, particularmente, tá? Em vários desses jogos aqui, existem vários e vários estados objetivos, tá? Então, se você pensar todos os possíveis estados que podem levar a um checkmate no xadrez, todas as possíveis configurações do tabuleiro de damas que podem resultar a vitória, tá? Todas as possíveis mãos de carta e as possíveis mãos dos seus adversários que podem te levar a um resultado de ganho, tá? Isso vai caracterizar milhares, centenas, dezenas, enfim, de estados objetivos. A gente vai ter que descobrir quando que esse estado é um estado terminal. Alguns jogos são mais fáceis, né? Então, se a gente pensar lá do jogo da velha, né? A gente só procura pelas carreirinhas ali de X, né? Sequências de X na vertical, na horizontal ou na diagonal, ou sequências de bolinhas também, né? Em caso de jogos de dama, xadrez, daí já se torna um pouquinho mais complexo. E a gente vai ter que também analisar, obter uma informação de um estado aqui para um determinado jogador, tá? Que é chamado de utilidade
do estado. Tá? Pensando em termos de heurística lá da nossa aula anterior, o quão promissor ou quão valioso é um estado, tá? Isso no decorrer da árvore, e se ele for um estado terminal, ele quantificar, tá? Vamos dizer assim, a vitória, o empate ou a derrota de uma pessoa, tá? A gente já vai ver aqui a questão dos estados utilitários, tá? Vou mostrar aqui para frente, tem várias utilidades, mas antes de explicar isso daqui, tá só alguns exemplinhos, ó, de uma árvore de estados. Então, por exemplo, se eu estou no tic-tac-toe lá, ó, eu tenho o meu estado inicial, meu S0, né? Aí o primeiro jogador, ó, ele pode fazer uma série de movimentos. Aqui eu só coloquei 3 possíveis movimentos, né? Mas nessa situação aí tem 9 possíveis movimentos. E para cada um desses movimentos aqui, tá? A gente tem a possibilidade, para cada um desses movimentos, o meu adversário, ó, ele pode fazer uma série de outros movimentos. Então, se eu estou com o X aqui, o meu adversário aqui embaixo, ele pode marcar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e assim por diante, tá? E cada uma dessas possibilidades aí vai gerar um estado sucessor, certo? Então aqui, ó, para essa possibilidade com o x no meio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possíveis estados sucessores, tá? Para esse de baixo 8 também, para esse de baixo 8 também. Aí uma vez que o cara marcou a bolinha aqui, ó, então tem uma bolinha aqui, um x aqui. Então o cara pode vir marcar o x aqui, outro x aqui, outro x aqui, outro x aqui, outro x, outro x, outro x, enfim, vai gerar todos os estados sucessores a partir disso, tá? Aí tem esse exemplo do xadrez em baixíssima resolução. Não consegui achar um exemplo de resolução maior na internet, mas enfim, para a gente ilustrar que no xadrez o número de estados sucessores é bastante grande, tá? E para fazer uma máquina jogar xadrez, a gente vai ter que fazer ver algumas técnicas, tá? Para viabilizar uma busca nesse espaço gigantesco, tá? A gente vai começar vendo os algoritmos tradicionais, depois a gente vê a busca aí nesse espaço de estados um pouco gigante, que vai ser inviável devido aos mecanismos tradicionais. Mas primeiro a gente vai entender os mecanismos tradicionais, depois a gente vai para ele, né? Eu falei que um dos componentes ali é a função utilidade, tá? A função utilidade, tá? Tem alguns tipos de função utilidade, tá? Uma das mais conhecidas aí é a função soma zero, tá? Supondo que eu tenho só 2 jogadores, tá? A maior das premissas vai ser que a gente tem apenas 2 jogadores. Então, nessa função de soma zero, tá? Eu vou ter, então, uma função utilidade que, dado um estado, tá? Terminal, certo? Ou um estado atual e que eu queira estimar qual seria o custo do estado terminal, enfim. Tá? Dado um estado, tá? Ele vai retornar um número bem maior que zero, tá? Se o n é bom para o jogador que inicia o jogo e ruim para o adversário, tá? Ou seja, supondo que eu sou o player 1 e o player 2, tá? O player 1 começa o jogo, né? Se eu der um valor muito grande, então, por exemplo, eu tenho uma rainha, 2 torres, 2 bispos, um rei e um cavalo. O cara só tem um rei. Pô, isso daí vai dar um valor muito grande, tá? Porque o estado é muito bom para o jogador que inicia o jogo e ruim para quem perdeu, tá? Se está empatado, falou, ó, ambos ali estão com a rainha, estão com o rei ali, bonitinho, tá? Um jogo bem equilibrado. Essa função de soma zero vai dar um valor ali próximo de zero. E caso contrário, falar, agora meu adversário que está com rainha, torre, bispo e etc. Eu só tenho lá 3 peão e um rei. Aí vai dar um valor muito negativo, muito longe de zero, tá? Então essa é a ideia aí dessa função de utilidade chamada de soma zero, tá? Soma zero é zero se ambos vão empatar o jogo, tá? Se eu calcular a utilidade, então, do adversário A, que sempre vou atribuir um valor do meu player 2, que eu sempre vou atribuir um valor negativo. Se eu calcular a função utilidade lá, o potencial ali do estado que inicializou o jogo, tá? Se eu somar as duas coisas, se ambos forem iguais, a soma vai dar próximo de zero, tá? E conforme vai para um lado ou para o outro, tá? Vai dar um valor bastante diferente de zero, tá?
E aí a gente tem também a função utilidade por valor simples, que é simplesmente mais 1 se quem inicializou ganha o jogo, menos 1 se o jogador que iniciou o jogo perde, e 0 se termina empatado, tá? Então, deixa eu só fazer uma anotação aqui antes que eu esqueça. Aqui um exemplo do tic-tac-toe, tá? Então a gente tem o estado inicial, ó. O Max ele pode escolher cada um desses estados aqui para fazer o movimento, supondo que o Max é o que começa o jogador, eu denotei ele por x, tá? Eu tenho o Min, que vai fazer o movimento depois do Max, tá? Então o Min vai vir aqui marcar a bolinha em todos esses possíveis estados que o Max gerar. Depois o Max vai fazer outro movimento, depois vai fazer outro movimento. E aí vai chegar num ponto, ó, em que eu tenho estados terminais, tá? Não tem mais movimento para fazer. Nesse caso aqui, ó, perceba que a bolinha, tá? Que é o Min, que foi o segundo a jogar, ó, ela fez uma sequência aqui. Então, portanto, se o jogador que iniciou o jogo perde, ou se o meu adversário ganha, eu vim aqui e marquei menos 1, tá? Se o jogo terminou empatado, ó, não tem nenhuma sequência aqui, o jogo termina em 0, tá? E caso contrário, tá? O jogador que inicializou aqui, ó, fez a sequência de xzinhos aqui, ó, tá? Ele ganhou o jogo, então se o jogador que iniciar o jogo ganha, então a gente vai ter o valor de menos 1, beleza? Bom, voltando àquela função de utilidade de somar zero, né? A gente pode simplesmente calcular o potencial de cada ponto por uma função pesada ponderada. Então, aqui eu coloquei o exemplo, por exemplo, ó, W1 seria o peso, tá, do fator I. Então, por exemplo, quantidade de rainhas no meu jogo, naquele estado. Tá? Aí, a rainha ela é mais poderosa que o peãozinho, então eu vou dar um peso maior para calcular a função de utilidade da rainha. E também vou calcular qual que é a quantidade de rainhas do jogo. Aqui, na verdade, não tem esse N aqui. Tá? Deixa eu tirar o N. Bom, quantidade de bispos, vou dar um peso um pouquinho menor que a rainha também. Quantidade de torres um pouquinho menor que a rainha. O peão é o menorzinho de todos, posso dar um peso menor. E com isso eu consigo calcular a função de utilidade do estado naquela questão lá da soma zero. Tá? Bom, dado isso, dado que a gente tem aí o algoritmo, como que a gente gera a árvore de estados, como que a gente calcula, tá, uma utilidade para o estado, a gente já sabe como gerar as ações para os próximos estados, a gente já tem os jogadores, tá? Então, dado todas essas condições aqui que vão caracterizar o nosso jogo como problema de busca, tá? A gente consegue partir agora para um algoritmo para, dado que a gente tenha um adversário nesse nosso espaço de estados, como que eu vou escolher a melhor solução? Tá? Então, para isso, a gente vai começar com um algoritmo bem antiguinho, que é a base de praticamente tudo com busca com adversários, tá? Que é o algoritmo Minimax. Tá? Vou interromper o vídeo agora para não ficar aqueles vídeos bastante grandes, tá? Então, vou fazer um videozinho agora só para o algoritmo Minimax, depois um vídeo só para os demais algoritmos, beleza? Então, até o próximo